Pessoal, muito bom dia. Então, bora dar início à nossa aula. Vamos aqui com o capítulo 2, pessoal, unidade 6, né, onde falaremos sobre a Macedônia, os povos macedônios, certo, pessoal? Falamos da cultura grega, certo? Da sociedade grega, na arte, na filosofia, na ciência, né? Na questão estética, e agora a gente vai ver, portanto, os povos que dominaram os gregos, certo? Que eram os povos macedônios. Mas para isso, pessoal, vocês vão fazer uma pequena revisão da unidade anterior, respondendo aqui as atividades da página 17, tá? Importante a gente entender o que nós vamos estudar nesse capítulo, pessoal, né? Que são os povos macedônios que estabeleceram ao norte da Grécia, vejam só, né? Que unia o Oriente e o Ocidente. Então, lá na ponta da Grécia, lá em cima, a gente vai ver no mapa depois, certo? E eles vão dominar vários povos, inclusive os gregos, pessoal, vão dominar os povos do Egito, vão dominar os hebreus, vão dominar os persas, vão dominar os fenícios, vão dominar praticamente toda a região da antiguidade clássica, certo? E de uma maneira muito diferente do comum, tá? De uma maneira muito diferente do comum, que não era o meio militar, era por meio da tolerância, da diplomacia, que eu já vou explicar como é que funcionava, tá? É importante saber que os macedônios deixaram um importante legado, que foi a Biblioteca de Alexandria, erguida na cidade egípcia de Alexandria, que prova justamente que esses povos, ao se expandirem tanto, pessoal, eles conseguiram organizar o conhecimento de todos os povos que eles dominaram. E ao invés deles acabarem com esses povos, dizimarem a cultura desses povos, eles faziam o contrário. Eles deixavam esses povos preservarem a cultura deles e anexavam, eles absorviam a cultura desses povos dominados e deixavam o império cada vez mais rico de conhecimento e rico de cultura. Era uma mistura de povos, uma mistura de culturas que se tornava cada vez maior, né, com o domínio dos macedônios. Ok? Pessoal, então a gente vai estudar nesse capítulo os macedônios, vocês vão revisar aqui, ó, a página 17, beleza? A 3 não precisa fazer no caderno, só mandem a foto do exercício 1 e 2 respondido, tá bom? Depois vou postar a correção para vocês na próxima atividade, tá? Só, então falando aqui sobre o enfraquecimento das cidades-estados gregas, o que vai acontecer, pessoal? No século 6, 7, né, ali a Grécia atinge o auge né, da sua história, né? Conhecido como a época de ouro de Atenas, da Grécia, certo? Né? Com a filosofia, com a ciência, né? Com a história, né? A gente tem o Heródoto, o Tucídides, certo? Então é o auge cultural da Grécia. Só que o que vai acontecer? Né? As cidades gregas incomodadas com a hegemonia de Atenas, né? Aquelas que estavam incomodadas se uniram a Esparta, certo? E aquelas que eram aliadas de Atenas se uniram a Atenas, né, ali na Liga do Peloponeso, e aí a gente tem a Guerra do Peloponeso, que nós já estudamos o que foi, né, pela disputa política, pela influência e pela economia da Grécia. Só que, pessoal, essa guerra ela vai enfraquecer todas as cidades-estado. Pessoal, guerra ela sempre, sempre, sempre vai acabar em ônus, certo? Em perdas, ok? Dificilmente você não vai ter perdas com uma guerra. E dificilmente você sai fortalecido. Por mais que você ganhe a guerra, você sai enfraquecido, você sai com uma bagunça no seu território, você sai com muitas mortes da população no seu território, são muitas baixas. E a Guerra do Peloponeso vai enfraquecer as cidades-estados da Grécia, sobretudo a Atenas, que perdeu para Esparta, certo? Esparta tenta impor a sua, vejam só, ela tenta impor aqui os seus costumes, o seu modo de viver para as outras cidades, mas acaba gerando mais conflitos e enfraquecendo, né, enfraquecendo as cidades-estado, fazendo com que não se tivesse uma harmonia entre essas cidades. E vocês sabem, se você está com um time desorganizado, com um time enfraquecido, um time que briga entre si, o inimigo vai ganhar, o adversário vai ganhar. E foi isso que aconteceu. As cidades-estado gregas, elas começaram a ficar cada vez mais bagunçadas, mais desunidas, e aí vai facilitar o quê? O domínio dos povos macedônios, que estavam lá quietinhos na deles, falavam grego também, mas eram tidos como povos bárbaros, grosseiros, né? Povos eles não mereciam atenção, né, das outras cidades. Só que aí eles vão aproveitar e estão só ali observando, e quando as cidades se enfraquecem, eles vão lá e dominam. E o domínio vai começar a acontecer em 338 com o Felipe da Macedônia, que começa já a conquistar algumas cidades-estado gregas. Ok? Vejo vocês na próxima atividade.